Fala comigo, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Os computadores, hoje em dia, a gente compra, eles passam por um processo de montagem. Alguns computadores, ele vem partes dele soldada, um exemplo, memória RAM soldada na placa-mãe, processador soldado na placa-mãe. Só que tem alguns que não é dessa forma. Tem alguns que é montado, seja por uma máquina ou seja manualmente por uma pessoa, né? Num processo fabril. Sendo que tanto máquinas quanto pessoas estão suscetíveis a erro. O erro, ele pode acontecer de inúmeras formas. A falha de uma máquina, a desatenção de um funcionário. Todo o componente eletrônico que vem tanto dentro do computador como dentro do notebook, eles sofrem aquecimento. Seja no mínimo de uso possível. Um exemplo, você ligou o seu notebook, deixou ele lá parado e ele desligou a tela. Estou falando dele desligar a tela, não ter entrado no modo hibernar, né? Que ele desliga e fica ali de stand-by. Desligou a tela, o computador está ligado, porém a tela está desligada. Mesmo dessa forma, ele está aquecendo, ele está com recursos ali, rodando, consumindo processamento, consumindo uso de memória, consumindo espaço para poder manter o sistema funcional. Para quando você chegue lá e dê uma mexida no mouse, o sistema volte a funcionar e já te atenda prontamente. O que acontece? Na maioria das vezes, o que traz a lentidão, o que traz o travamento nos computadores são programas que você tem instalado que não são de seu uso, porém está consumindo recurso do seu computador. Um exemplo, pessoas que têm 2 ou mais antivírus no computador achando que isso vai trazer mais proteção. Não traz mais proteção. Pessoas que instalam a suíte do Office, porém ela só trabalha com Excel. Porém ela só trabalha com Word. Só trabalha com a apresentação que é o PowerPoint. Para que ela tem as outras ferramentas? Está consumindo espaço do computador dela. Pode ser que não esteja rodando em segundo plano, mas está consumindo espaço no computador dela. Pessoas que instalam programas que executam com Windows. E o programa está ali rodando em segundo plano do sistema, ele não está utilizando, às vezes está só trabalhando no sistema, mas está ali consumindo o recurso do computador dele. Só que eu já peguei situações de computadores novos, com menos de um mês de uso, bom processador, boa quantidade de memória, armazenamento de última geração, nível SSD, que travava. O computador simplesmente ficava lento. Só que esse tipo de problema não tem como ser resolvido por usuário final, porque é um problema de erro de produção, é uma falha que aconteceu no ato da produção daquele computador, ele tem que ser reenviado para garantia, isso se o problema foi identificado dentro do prazo. O que é que eu tô falando para vocês? Temperatura de dispositivos, isso acontece na maioria das vezes em notebook, por ser compacto, portátil, né? Ele não tem ali uma forma de criar uma dissipação muito potente igual tem num computador de mesa, por ser uma caixa muito maior. Porém, no computador de mesa também acontece no coração de todos os computadores, na verdade, que é o processador. No notebook, você pode ter esse tipo de problema na memória, você pode ter esse tipo de problema no armazenamento, você pode ter esse tipo de problema também no processador. Então é mais comum acontecer em notebook do que em computador. O que acontece? Existe uma pasta que ela é utilizada para fazer a transferência de calor do componente para um dissipador. Aí é na hora que você pega o seu computador, tá lá usando o seu computador num simples Excel e você vê que você arrasta a imagem, a tela tá travando, você vê que você minimiza e abre, você não tem aquela leveza, aquela suavidade do programa abrindo e fechando. O programa demora, dá 2 pontos, ou ele dá um erro. Por quê? Porque você exigiu do processador e o processador, por alta temperatura, ele teve que reduzir capacidade de processamento para poder controlar o nível da temperatura. Com isso, ele não conseguiu executar o programa da melhor forma. É tipo assim, você tem um processador que ele está em uso 100% e você tem a temperatura que está aqui em 50%. Enquanto a temperatura estiver controlável, o processador vai dar a carga máxima que ele tiver. Quando a temperatura começar a subir e for atingindo uma margem de risco para o processador começa a descer a potência e ele vai trazendo a temperatura para baixo. Com isso, ele controla a temperatura, limitando a capacidade de processamento. Agora eu vou dizer como que você vai observar para ver se esse é o caso do seu computador. Primeira coisa, você tem que instalar um programa no seu computador que se chama HWMP.
monitor. Você digitar no Google HW monitor, se você digitar HW já vai aparecer um monitor aqui embaixo. Ó. Apertou? Pode vir nesse site de CPU ID, que é o próprio fabricante desse software, né? E aqui você baixa ele, ó. Cadê? Setup aqui, ó. 3264 bits, só instalar. Tá? Né? Avança, ok, já tá instalado. Não tem mistério nisso daí. Eu sei que pode parecer algo muito aprofundado, mas você precisa observar se não é esse o problema do seu computador. Às vezes seu computador não é novo, seu computador é antigo, a pasta térmica ela chega um tempo que ela endurece. Nesses aquecimentos e resfriamento de uso, por exemplo, você ligou o computador começa a esquentar, então ele vai e amolece a pasta térmica. A pasta térmica fica mais fina por conta da alta temperatura, para justamente fazer a vedação como eu expliquei anteriormente. Quando você desliga o computador, essa pasta térmica ela volta a endurecer. Quando você liga o computador, ela volta a aquecer. Nessas subidas e descidas de temperatura, com o tempo, ela vai endurecendo. O que é preciso ser feito? Ser desmontado, ser feita a limpeza e a troca da pasta térmica, tá? Então isso aqui eu tô te mostrando porque às vezes esse é o problema do seu computador. Não é porque seu computador tá com um programa instalado, pode ser simplesmente temperatura. Olha aqui tá dizendo a temperatura da minha placa-mãe, tá exatamente com 34 graus, né? O meu processador tá com 55 graus no momento, ele chegou a 58, desceu para 54, nesse momento ele está em 55. Eu vou fazer um estresse no processador aqui para você poder ver como essa temperatura sobe. Então, nesse exato momento, a minha placa de vídeo está com 57 graus. A memória dela está 62 graus. É uma placa de vídeo esquentadinha e tudo mais, então ela está mantendo a temperatura dela padrão, apesar de que eu estou gravando no OBS. Então isso está consumindo recurso na minha placa de vídeo, o que provavelmente está fazendo ela se manter nessa temperatura. Provavelmente a temperatura dela seria mais baixa. Também tem como você ver a temperatura das suas memórias. Isso aqui é o armazenamento, tá vendo? São meus SSDs, ó. 12 SSDs, estão na faixa de 29 graus e 35. E tem como você olhar as memórias também. Aqui nas memórias, uma tá com 41 graus e a outra com 41 graus também. Por que eu tô te mostrando isso aqui? Porque isso daqui pode ser o grande problema do seu computador. Agora eu vou estressar o computador para você poder ver como essas temperaturas vão subir. Então, vamos lá. Eu tô com os dois programas abertos aqui. Deixa eu mudar a tela. Beleza. Aí, o que acontece? Como eu falei para vocês, eu vou executar esse teste para vocês observarem com a minha placa de vídeo. Ela já está em 50% de uso. Não vou ficar muito tempo, porque eu já estou usando a placa de vídeo, por isso que ela está com esse uso alto, para poder fazer a gravação. Não vou nem botar muita configuração aqui, nada demais. Observa aqui, ó. A placa de vídeo está rodando em torno, ó. Bom, vou colocar nessa tela aqui para vocês. 3D, tá. Beleza. E aqui, vocês têm que observar essa base de temperatura aqui, ó, que são os valores atuais da placa de vídeo, tá? Observe essa coluna aqui e os níveis aqui, vocês vão ver que muda completamente, né? Não tem surreal. Então vamos lá. 3, 2, 1 e foi. Ele abre essa tela, né? Mas eu vou minimizar. Olha aqui, ó. Olha a minha placa de vídeo. Já bateu 100% da minha placa de vídeo de uso. A temperatura já chegou em 71, tá? Olha aqui, ó. O hotspot dela foi a 100 graus. Isso aqui é absurdo, tá? Olha o nível de uso dela, como é que subiu. Para execução de tarefa 3D. Aí olha aqui, ó, tudo subindo, ó. Mínimo de 80 graus, já tá batendo a memória. A GPU 76 graus. Isso aqui tá me dizendo o quê? Que a minha placa de vídeo está no limite para fazer tudo o que ela tá fazendo. Isso me demonstra que se eu for usar isso aqui dia após dia, eu tenho que trocar de placa de vídeo. Porque se ela tá rodando a 100%, ela não tem mais nada para me entregar. Ela já tá me entregando o máximo que ela consegue. Quando eu parar o stress test, tudo volta a cair. 49%, a temperatura começa a descer. Olha aqui, esse hotspot estava 100 graus. Então, dá uma observada, vê se o problema do seu computador não é esse. Às vezes o seu problema pode ser resolvido assim. De repente você tem algum amigo que mexe um pouco de computador, tu fala, pô, cara, eu tô percebendo que o meu processador tá esquentando muito quando eu tô abrindo tal aplicação. Ele já vai saber e vai olhar a pasta térmica, que é a primeira coisa que eu faria. Olharia a pasta térmica. Observa também o cooler, tanto do processador, caso você tenha cooler de dissipação para NVMe ou para memória, verifica se eles estão funcionando. Coolers exaustores e tudo mais. Por quê? Se eles pararem, mesmo que tenha pasta térmica, que a pasta térmica esteja boa, vai fazer com que a temperatura do seu computador suba acima do normal. Tá? Se o problema for isso mesmo, for falta de pasta térmica desgastada que precisa ser trocada, ou cooler com defeito, girando em rotação abaixo do normal, cara, pode ter certeza que
o seu computador vai parar de travar. Como eu falei, o desempenho ele é liberado de acordo com o controle da temperatura. Se a temperatura sobe muito, o sistema joga o desempenho para baixo para poder trazer a temperatura para baixo também. Aí às vezes é na hora que você tem um puta processador, um puta poder de processamento, porém, por conta de falta de dissipação, você não consegue extrair todo o desempenho dele, tá bom? Fica com Deus, espero mais uma vez que eu tenha te ajudado. Qualquer coisa você pode colocar aqui nos comentários, se tiver acontecendo alguma coisa em específico, eu vou tentar te ajudar da melhor forma possível. Um abraço e até a próxima.